Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Nós vamos começar mais um módulo da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, de um modo diferente, online, e falando a respeito de um tema muito pertinente na vida da igreja, muito importante. Nós vamos falar sobre batismo e plenitude do Espírito Santo. Hoje, especificadamente, nós vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A vida cristã, ela é vivida em espírito. É impossível separar esses dois caminhos. Um cristão precisa ter o Espírito Santo de Deus. Tudo é pertinente a ele. E cada cristão tem uma experiência diferente com o Espírito Santo. Mas o Espírito é sempre o mesmo. É impossível viver a vida que Jesus nos oferece sem o Espírito Santo. Isso nos leva a crer que quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. E todos os dons, tudo que nos foi dado foi por intermédio dele. Sem ele, nada poderia ser feito. Como a palavra nos diz, é pela graça que nós somos salvos. Não é por nosso esforço, mas é tudo pela ação do Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus, recebemos esse Espírito Santo, somos batizados por esse Espírito Santo e nos rendemos a viver uma vida segundo os seus princípios, segundo o seu propósito. Sabe, é o Espírito Santo que nos revela a pessoa de Jesus Cristo e nos auxilia a ser semelhante a Ele. Quando aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo, recebemos essa promessa do Espírito Santo, recebemos a vida de Deus em nós, o Espírito de vida de Deus em nós, Ele nos auxilia a sermos mais parecidos com Cristo. De uma forma geral, nós podemos simplificar o ministério de Jesus o ministério do Espírito Santo em nos revelar quem é Jesus e nos fazer mais parecidos com Ele, dia após dia. Além do que, também temos a certeza, a convicção de que somos salvos através da graça. E pelo Espírito Santo em nós, um dia nós veremos o Senhor Jesus em glória. Nós alcançaremos o privilégio de nos encontrarmos pessoalmente com Jesus. Temos uma parte da glória do Senhor por intermédio da ação de graça que Jesus um dia estabeleceu para nós. A palavra do Senhor no Antigo Testamento revela para nós que um dia foi feita uma promessa, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Através dos profetas, Deus levantou essa profecia e essa promessa. E o cumprimento dessa promessa nós vivemos hoje. E ela foi realizada através de Jesus, através do ministério de Jesus. Foi pela obra que Jesus fez, através da sua obra redentora, depois do que Jesus fez, morreu, salvou as nossas vidas, quando Ele foi assunto aos céus, Ele deixou sobre nós o Espírito Santo. E todo aquele que crê e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe esse Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo, é batizado pelo Espírito Santo, para cumprimento de um propósito, para salvação, para rendimento, para o perdão dos pecados. Mas sabe, essa promessa não foi feita no Antigo Testamento, mas ela também foi feita no Novo Testamento, através de João Batista. Olha o que diz em João, capítulo 1, a partir do versículo 29. Nós vamos ler do versículo 29 até o 34. Olha o que diz. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Era a ele que eu me referia quando disse: "Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel." Então João deu o seguinte testemunho: "Viu o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você viu o Espírito descer e permanecer, esse é quem batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer, portanto dou testemunho,
de que Ele é o Filho de Deus. João havia dizendo: eu estou batizando com água, mas virá alguém após mim, a qual eu não sou digno de desatar as sandálias, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus foi assunto aos céus, Ele deixou sobre as nossas vidas, sobre aqueles que aceitassem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo. Então, quando cremos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, participamos do cumprimento dessa promessa. Somos batizados com o Espírito Santo. E a obra de santificação, a obra redentora de Cristo está presente em nós. Ele nos auxilia a ser mais parecidos com Cristo. No Antigo Testamento, nós também vemos a ação do Espírito Santo, só que de uma forma diferente, porque nós vemos na criação, na revelação, nós vemos através de pessoas específicas para o cumprimento de propósitos específicos. Mas como a ação do Espírito Santo é revelar a pessoa de Jesus e nos fazer mais parecidos com Ele, é fácil a gente entender que essa promessa foi realmente cumprida, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, após a vinda, após a obra redentora de Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo que recebemos o Espírito Santo e somos conduzidos segundo os seus princípios. Então a promessa do Espírito Santo está ligado à obra redentora de Jesus nas nossas vidas. Quando entendemos quem Jesus é, aceitamos Ele e nos rendemos a Ele, entendemos que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, recebemos o Espírito Santo e somos conduzidos a viver segundo a Jesus por intermédio do Espírito Santo. Eu volto a dizer, é tudo por intermédio de Jesus, é tudo por intermédio do Espírito Santo na nossa vida. Quando João Batista ele cita isso aqui em João capítulo 1, ele começa dizendo que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando aceitamos a Jesus e o cumprimento desse derramamento do Espírito Santo vem sobre nós, nós temos, primeiro, o perdão dos nossos pecados e o recebimento do Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor. Nós somos limpos dos nossos pecados, das nossas transgressões, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos impede de estar próximos de Jesus. Nós somos justificados e recebemos o Espírito Santo. Isso quando cremos e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Somos batizados pelo Espírito Santo, nascemos de novo, vivemos uma nova vida. E essa promessa, essa bênção, o cumprimento do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, como foi predito em Joel, como foi predito pelos profetas, se dá através das nossas vidas por intermédio de Jesus Cristo, quando aceitamos Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. E é uma bênção universal, prometida a todos aqueles a quem crerem e aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Prometida a todos aqueles a quem Deus chamou para o cumprimento de um propósito. Nós temos a promessa, nós vivemos, se nós já aceitamos o Jesus, se você já aceitou Jesus, você vive o cumprimento dessa promessa, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, do perdão dos seus pecados, da limpeza, da salvação. Nós podemos ver e podemos viver o cumprimento dessa promessa por intermédio de Jesus. Essa é a promessa do Espírito Santo. Limpar os nossos pecados, nos aproximar novamente de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E recebemos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele revela sobre nós a pessoa de Jesus, revela quem somos, quem Jesus quer que sejamos. E Ele nos auxilia por intermédio dele, não por nós mesmos, porque nós não conseguiríamos, mas pelo Espírito Santo. Ele nos molda segundo o caráter de Cristo. Essa é a promessa do Espírito Santo. E quando vivemos isso, vivemos a plenitude do Espírito Santo para a nossa vida.
vivemos o mover sobrenatural de Deus. Em Atos capítulo 2, Pedro, ele prega um sermão e naquele dia 3.000 pessoas aceitam a Jesus e são batizados. 3.000 pessoas têm os seus pecados perdoados. 3.000 pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo. E ali Pedro afirma que todo aquele que crê tem a remissão dos seus pecados, tem o recebimento do Espírito Santo, que nos auxilia a viver segundo os princípios de Jesus. Nós vivemos hoje o cumprimento da promessa que foi predito no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Somos perdoados de nossos pecados, somos limpos das nossas transgressões, justificados diante de Deus e recebemos o Espírito Santo. Eu te convido a orar nesse momento. Obrigado, Jesus, pela sua obra redentora, porque o Senhor nos salvou e porque temos a oportunidade de ter o perdão dos nossos pecados, de sermos libertos da condenação e de recebermos o Espírito Santo, que nos revela quem Tu és e nos ajuda a ser quem Tu és. Eu te peço, Senhor, que possamos viver verdadeiramente esse princípio, que podemos viver na plenitude do Espírito, dizer não para o pecado e nos moldar todos os dias segundo os Teus padrões. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe imensamente a sua vida.